como tornar um hábito tão atraente de forma que você queira muito fazê-lo. Olá pessoal, aqui é a Josiane. Hoje eu tô com mais um insight do livro Hábitos Atômicos e hoje eu vou falar sobre a segunda lei, torne-o atraente. Então, nós falamos em vídeos anteriores sobre o primeiro passo para tornar um hábito mais fácil de ser realizado e falamos da primeira lei, torne-o claro. Agora nós estamos na segunda lei, que é torne-o atraente, ou seja, como tornar um hábito tão atraente de forma que você queira muito fazê-lo. Será que isso é possível? Então vamos ver. Bom, em 1940, um cientista fez um experimento com gaivotas prateadas nos Estados Unidos. Aquelas gaivotas, elas tinham um ponto vermelho no bico em que os filhotes, eles meio que por um instinto, eles iam sempre bicar naquela mesma região quando eles queriam pedir por alimento. E fez uma cabeça de papelão com aquele mesmo bico, com um círculo ali vermelho, bem escrachado mesmo, que não tinha nada a ver ali com a mãe. E ele achou que os filhotes iam ignorar aquilo. Por incrível que pareça, eles bicaram ali como se fosse a própria mãe. Depois ele aumentou, deixou maior e verificou que eles iam mais vezes. Aquela bola vermelha maior para eles parece que se iluminou. Eles ficaram com mais desejo e foram ali bicar muito mais vezes. E por último, ele colocou 3 bolas grandes vermelhas ali naquele papelão. E o engraçado é que eles ficaram frenéticos. É como se ele tivesse feito uma versão aumentada daquela realidade que eles eram meio que programados no instinto deles a fazer, né, que era bicar ali se eles estivessem com fome. Então, aquilo que estava maior, gigantesco, é como se tivesse uma versão aumentada, gerando uma ação muito maior deles para irem bicar naquele lugar. Ele também fez com os gansos, né, que costumavam fazer o ninho no chão. E quando a mãe ali se movia de forma que o ovo saía para fora, o filhote pegava ali com o pescocinho e a cabeça e ia empurrando para dentro. Ele fez o experimento com objetos maiores, chegou a colocar uma bola e da mesma maneira ele ia lá e pegava como se de forma instintiva, algo como parecido como uma bola branca, ele deveria colocar para dentro. E até mesmo ele sentava em cima para proteger, como eles costumavam fazer com o ovo. E esses estímulos exagerados, os cientistas chamam de estímulos supranormais. E nós, seres humanos, também somos meio que pré-programados para esses estímulos exagerados. Um exemplo é o fast food, que causa na gente picos enormes de dopamina, levando a gente a um desejo muito grande por esse tipo de alimentos. E a indústria hoje sabe utilizar muito bem disso. Eles usam ali a ciência dos alimentos, onde eles investem milhões de reais e equipes trabalhando em cima desse tipo de melhoria, né? Por exemplo, uma batata, ela tem que ser crocante, amarelinha por fora, macia por dentro, ou a quantidade exata de gás ali no refrigerante. Então eles buscam mais crocância, mais sabor, mais gostoso, e cada vez mais e mais e mais. O que comparado, por exemplo, a um alimento saudável, não traz o mesmo estímulo dopaminérgico que esse tipo de alimento. Então você tá ali na 10ª garfada de couve, ela tem o mesmo sabor do início ao fim. Já esse tipo de alimento, eles trazem pra gente uma continuidade em sensações diferentes, e eles utilizam disso com o único objetivo de que você consuma cada vez mais. Então, isso, por exemplo, utilizado na ciência dos alimentos, é a mesma forma de atração que eles utilizam nos produtos, né, para tornar eles mais vendáveis, utilizando dos nossos instintos, né, em que faz com que fique difícil de resistir. Então a ideia aqui é a gente trabalhar uma forma de que um comportamento que nós queremos implementar seja mais atraente. E para isso também a gente precisa entender como o desejo funciona. E para a gente entender como o desejo funciona, nós precisamos entender sobre a dopamina. E os cientistas, eles identificaram um momento exato em que acontece um desejo pela medição da dopamina. Cientistas fizeram um experimento com ratos em que eles bloquearam neles essa liberação de dopamina e eles perceberam que eles perderam a vontade de viver, tanto que eles não queriam comer, beber, e em poucos dias eles morreram de sede. Depois fizeram outro experimento, incluindo açúcar ali para eles sentirem o gosto. Eles sentiram o prazer do açúcar, mas
continuava sem ter o desejo, sem motivo para agir. Então eles conseguiam sentir prazer, mas não sentiam vontade de agir. Depois eles fizeram um experimento ao contrário. Eles colocaram altas doses de dopamina para quando eles colocavam a cabeça numa caixa. E o desejo deles ficaram tão forte por colocar a cabeça na caixa, que eles chegaram a fazer isso mais de 800 vezes por hora. O que não é muito diferente dos seres humanos, porque é comprovado que um jogador médio de caça-níquel joga a roleta mais de 600 vezes por hora. E uma coisa muito interessante da dopamina é que você tem um pico maior quando você prevê algo que você quer fazer do que quando você realmente está fazendo aquilo. Por exemplo, viciados em jogo, eles perceberam que tinham um pico de dopamina muito maior antes de fazer a aposta do que quando ganhavam. E também com viciados em cocaína, que só de ver a droga tinha um alto pico de dopamina do que quando usavam a droga. Então ele diz assim: a antecipação de uma recompensa, não a sua efetivação, que nos leva a agir. E isso também se explica cientificamente, porque o nosso cérebro, ele tem muito mais circuitos mentais para querer uma recompensa do que necessariamente para obter ela. Tem vários lugares no cérebro que vão ser ativados enquanto você quer uma recompensa, mas um exemplo é um lugar chamado núcleo accumbens. Ali, ele fica 100% ativo quando é acionado um desejo e apenas 10% quando ele tem a recompensa. Então, a conclusão que a gente chega é que o desejo, essa ação dopaminérgica, é que impulsiona o nosso comportamento. Então, a gente entendeu de desejo, de dopamina, de como funcionam os nossos instintos, né, relacionado a essa ampliação da realidade, a nossa propensão natural em busca dessa realidade aumentada, que a gente chega agora numa forma prática de poder utilizar esse conhecimento no nosso dia a dia para a mudança dos nossos comportamentos nessa segunda lei, que é tornar atraente esses hábitos que nós queremos incluir. Então, tem o chamado empacotamento de tentações. Como isso funciona? Um estudante de engenharia nos Estados Unidos que ele gostava muito de assistir maratona Netflix e ele precisava fazer exercícios. O que que ele fez? Ele conectou um programa ao notebook, à TV, que fez com que quando ele estivesse pedalando em determinada velocidade, passaria o programa. E quando ele reduzisse ou parasse, pararia o programa independente de onde estivesse. Basicamente, essa é a explicação desse sistema. Então você liga um desejo de algo que você quer com algo que você precisa fazer. E, inclusive, ele mostra uma forma bem interessante de incluir o empacotamento de tentações com o empilhamento de hábitos que nós vimos em vídeos anteriores. Lembra que tinha uma fórmula que era como nessa imagem aqui: depois de, eu irei, agora juntamos os dois. Ele dá ali o exemplo de que a pessoa quer assistir esportes, mas precisa fazer ligações para 3 clientes. Então ele diz assim: depois que eu voltar do meu horário de almoço, vou ligar para 3 clientes em potencial. É o que ele precisa. E 2, depois de ligar para 3 clientes, vou assistir a ESPN, que é o que ele quer. Ou se quer verificar o Facebook, mas precisa se exercitar mais. depois que sair do telefone, vou fazer 10 polichinelos. Lembra que isso, então, é empilhamento de hábitos, nós damos especificidade e clareza para aquele hábito, então nós colocamos o onde, o quando. E 2, depois que eu fizer 10 polichinelos, vou checar o Facebook, que é o que você quer. Então é muito interessante, né, juntar aí essa coisa que você quer fazer, né, descobrir esse algo que você gostaria de fazer e juntar isso a esse hábito. E com isso o objetivo é que você fique ansioso para ligar para 3 clientes ou para fazer polichinelo, porque isso agora significa que você vai assistir os jogos ou que você vai ver o Facebook. Ou seja, na sua cabeça agora vai ficar conectado o que você precisa fazer ao que você quer fazer. E ele diz assim que é muito difícil a gente tornar algo completamente irresistível, mas com certeza vai melhorar muito a forma como nós veríamos aquele hábito e vai facilitar muito mais nossos processos, né. Eu agora, por exemplo, tenho começado a incluir a questão ali da especificidade, da clareza da primeira lei, e isso já é muito bom, isso já traz resultados. E você imaginar que agora pode melhorar mais ainda, porque você vai linkar algo que você quer, ou seja, em vez de você ter aquele costume de você abrir direto o Facebook para você satisfazer dopaminergicamente daquele prazer ali que você vai segurar, você vai estrategicamente fazer com que os hábitos que você precisa fazer seja linkado a isso de forma que, agora passe a ser uma recompensa. Então é uma maneira inteligente, estratégica, né, com base em
conhecimentos científicos de que nós podemos utilizar os nossos instintos para nos ajudar a chegar nos nossos objetivos mais facilmente. Esse é o insight de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você quer um link seguro para esse e outros livros, está aqui embaixo na descrição. Então, obrigada por assistir até aqui, eu fico por aqui e até o próximo insight.